Olá, Douglas. Bom dia. Professor Maestro, tudo bem? Tudo e com você? Professores, gestores, sejam todos bem-vindos a mais uma formação, né, Maestro? E que Com a Maestro certeza. participa aí junto às escolas brasileiras, né? Muito bom. Então, é um prazer imenso, né, possibilitar uma reflexão que vai falar do papel do professor e o papel do estudante nesse momento que nós estamos vivendo, de muitas mudanças, BNCC, os estados construindo seus currículos, né, essa discussão sobre o protagonismo do estudante, a mudança do novo ensino médio, a implantação do novo ensino médio, a implantação da BNCC do médio, ou seja, nós estamos vivenciando um conjunto de mudanças, né? E de Momento repente a gente pode. histórico, né, Maestro? É um Momento momento histórico histórico, na né? educação brasileira. Muitos anos a gente ficou pensando nessas mudanças, né? Desde que eu me conheço como professor, a gente vem clamando por mudanças, né? A gente vem pensando em fazer com que a escola passe a ser mais significativa para os estudantes, né? E aí agora é a hora, né, da gente estar trazendo uma reflexão que dialoga com o momento atual, né? Exatamente. E a gente precisa, então, trazer essa ideia da essência, né, das concepções que nós temos hoje, teórico e metodológicas, né, e epistemológicas também. Por quê? Porque a gente tem que olhar para aquilo que essa sociedade hoje pede da escola. Por isso que quando a gente fala de reformulação de currículo, né, maestro, a BNCC deixa bem claro isso, e a lei também, tem que respeitar a autonomia da escola, né, de olhar para a sua realidade, olhar para a sua comunidade, olhar para os problemas ao qual ela convive, para o seu objetivo naquele local que ela está, né, e a partir disso fazer uma seleção dos conhecimentos aos quais serão significativos tanto para os estudantes quanto também para em nível regional, local e global, né, para a sociedade de uma maneira geral, o estudante que nós queremos e o professor que nós queremos nessa sociedade, né? Esse é o Então, primeiro é vídeo, né, nesse Douglas? papel, né, que a gente Esse é tem o que fazer. primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós estamos pensando em implementar, né? Agora vamos trazer essa discussão do papel do professor, do papel do estudante, quem é esse professor, quem é esse estudante no momento atual, e depois a gente traz uma outra formação, num outro momento, sobre a BNCC, depois sobre o novo ensino médio. Vamos fazer um conjunto de atuações. Mas o primeiro vídeo é justamente para falar sobre o papel do professor e o papel do estudante protagonista. Bom, para quem não conhece, nós somos da Maestro Educação. A Maestro Educação é uma empresa que nesse formato já existe há 10, 11 anos, né? Nosso lema é educar para gerar possibilidades. Nós acreditamos muito, né, que a nossa visão de empresa, quanto empresa, é fazer com que a gente seja reconhecido nacionalmente, fora do país, inclusive, né, como uma empresa que elabora, materializa projetos educacionais que tem como foco central a valorização dos professores e dos estudantes, né? E nós temos como ponto de valor, né, os nossos valores partem da humildade e de acreditar que a educação é o caminho para a mudança, né? Então, esses somos nós, né? Nós estamos atuando aí em vários estados do Brasil, são muitas escolas que a gente atende, é um prazer imenso todos os dias conversarmos com vários professores, e a tendência é que esse mapinha aí nos próximos meses amplie alguns estados aí da região norte, do nordeste, estamos num processo grande de ampliação de atuação. Temos um projeto maravilhoso, né? Um projeto maravilhoso chamado Vez em Voz. Ele nasceu na pandemia do ano passado e ele dialoga totalmente com a BNCC e possibilita que esse estudante tenha protagonismo, né? A gente dá vez e voz aos estudantes. Nós temos muitos estudantes de escolas do Brasil todo que participam, né? Já foram mais de 40 entrevistas. Foi muito legal. Essa que aconteceu agora no dia 6 de maio desse ano, trouxe duas estudantes para discutir a questão da pandemia e seus desdobramentos emocionais, a questão da saúde emocional de cada estudante. E aí, Lembrando, né, então, a gente maestro, espera
Lembrando também que quem não assistiu está no canal da Maestro, né? Fica gravado lá. E seria interessante aí, professores, vocês ouvirem os estudantes, né? O que eles têm a dizer nesse momento. Por isso que o projeto é Vez e Voz. Então, estão convidados a passar no canal da Maestro depois e assistir esses estudantes aí, né, Maestro? Muito bom. E se vocês que estão nos assistindo quiserem fazer com que os estudantes da sua escola entrem dentro do projeto, é só entrar em contato conosco, que vai ser um prazer imenso ter esses meninos dialogando com a gente em cima de temas que eles escolhem. Ok? É muito legal isso. Pois bem, hoje nós temos um trabalho, nossa missão hoje, então, é discutir quem são os estudantes e os professores protagonistas, e a gente está pensando numa proposta que dialoga com o mundo atual. Então, professor Douglas, né? Se apresente aí, professor. Para quem Isso, eu não sou te conhece. professor, sim, eu sou professor de matemática, né? Eu sou mestre em ensino de ciências e matemática e atualmente eu tenho acompanhado muitas reformulações curriculares no Brasil devido à BNCC, tanto da educação infantil ao 9º ano, quanto agora principalmente por causa do médio, então eu tenho atuado mais no ensino médio. Né? Mas a essência dessa BNCC nos provoca o tempo todo a refletir sobre, então, essa mudança que tem ocorrido na educação, e meu papel hoje é fazer orientação, acompanhamento, transição curricular, né? Pensar em avaliações formativas por causa de itinerário formativo, e tudo isso, maestro, tem que ter um professor protagonista e um estudante protagonista, por isso que a gente começa por esse tema, né? Pois é. E para quem não me conhece, eu sou o professor Walter Maestro, atuo na educação há 35 anos, sou especialista em processos de avaliação, tenho feito muitas formações no Brasil como um todo. A gente vem discutindo a avaliação, como produzir avaliações que trabalhem de maneira formativa, que utilizem a avaliação como um instrumento para ter feedback e corrigir rota dos estudantes. E também, nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, implementando o novo ensino médio, falando da formação geral básica, como é que vão ficar distribuídas as disciplinas das 1.800 horas da formação básica e os itinerários formativos, ok? Então, quem precisar da gente é só entrar em contato, que nós estamos muito felizes com essa possibilidade de atuar com as escolas. Pois bem, vamos começar agora, né, Douglinhas, falar que toda vez que a gente faz uma escolha, a gente deixa para trás alguma coisa, né? E que a palavra escola e a palavra escolha tem apenas uma diferença, que é a letra H. E que muitas vezes ela não, né? Aliás, a letra H não tem som, né? Então, a gente tem que entender que a escola protagonista, né, que precisa de um professor protagonista, que precisa de um estudante, que deseja um estudante protagonista, é aquela que é o palco das escolhas, né? É o grande palco da vivência, da experimentação, né? A possibilidade desse professor e desse estudante vivenciar escolhas que vão trazer uma interferência no mundo real com conhecimentos reais significativos, né? E, obviamente, se a gente parte do princípio, né, que dentro do contexto das competências, né, do conceito de competência que tem na BNCC, a gente está reconstruindo uma série de valores, de atitudes, desenvolvendo um conjunto de habilidades para mobilizar recursos para que esses meninos possam exercitar a cidadania, se preparar para o mundo do trabalho e, consequentemente, resolver situações complexas. E isso tudo é uma escolha, isso tudo tem que estar presente no PPP da escola. E aí, maestro, é interessante, né? Você falou agora do H, né? O H só tem som quando ele faz parceria com outra letra, né? Então, CH, aí forma lá CH, é o chá, né? Aí você muda, né, o som quando ele tem parcerias. E é nesse sentido que a gente pode trazer, então, uma ideia de parceria entre escola, né, e as escolhas que a gente tem promover dentro da escola. Então, esse H, ele precisa de parceiros. O professor precisa de parceiro em sala de aula, porque uma aula não faz sozinho.
né? O estudante também precisa de parceria, não só dentro da sala de aula, de toda a comunidade, né? Porque ele tem que se envolver com essa comunidade, ele tem que se envolver com uma aula. Então, para ter som, né? A gente vai fazer algumas analogias no decorrer da palestra, mas para ter som, né? E o som mexe com a gente, o som faz às vezes a gente dançar, né? O som às vezes nos faz triste ou feliz, a gente sempre tem algo que nos move, que nos comove. Então, quando eu penso na escolha e na escola, mestre, eu estou pensando hoje que o estudante precisa fazer escolhas, é um dos princípios do novo ensino médio, por exemplo, e que ele também tem que saber arcar com as consequências das escolhas. E aí a escola, ela vai ajudá-lo nesse momento a fazer a escolha e também a lidar com as consequências da escolha dele. Por isso que precisa de parceria, né? Eu não posso hoje, por exemplo, só julgar o estudante. Eu tenho que acolher esse estudante e entender as escolhas que ele vem fazendo para a vida dele, né? E por isso que dentro do contexto atual que vivemos, né, tanto a BNCC quanto o currículo de vários estados mostram a importância da disciplina ou de projetos para discutir o projeto de vida desse estudante, né? Exatamente. E é óbvio que para o estudante ter um bom projeto de vida e reconstruir, o projeto de vida do professor também precisa estar externalizado, porque ele é o grande exemplo desse estudante, né? Por isso que fica uma reflexão agora, né? Quais são as mudanças que nós estamos enfrentando, né? Então, é óbvio que o mundo passa por grandes mudanças. E para quem tem acompanhado as notícias recentes, né, do Brasil e do mundo, né, nós vamos vivenciar agora a maior mudança na matriz energética mundial, né? Então, esse estudante que hoje tem 17 anos, 15 anos, né, daqui 20 anos, quando ele estiver no auge da sua carreira profissional, com 35, 40 anos, ele vai estar materializando a nova revolução energética que o mundo está conhecendo, né? Então, os automóveis não serão mais movidos por combustíveis fósseis, a geração de energia será de uma outra matriz, e isso vai provocar uma mudança paradigmática, não só no mundo, como no Brasil, e, consequentemente, nas escolas. Então, as escolas passam por mudanças porque a gente está atendendo a uma mudança grandiosa que está acontecendo no mundo, né? E quem vem acompanhando isso, quem percebe essa reflexão, né, a própria dinâmica climática mundial, os acordos internacionais, a própria pandemia que trouxe aí a externalização da importância e da valorização da ciência como um todo, né? Então, tudo isso ganha uma repercussão imensa. E, além disso, né, Douglas, a gente não pode esquecer que as mudanças do mundo do trabalho estão presentes, né? Por exemplo, há 100 anos, né? Em 1921, 80% dos trabalhadores brasileiros trabalhavam na indústria e na pecuária. E hoje apenas 8%, né? Há 50 anos, em 1971, 42% dos trabalhadores trabalhavam na indústria. Tanto a indústria cada vez mais está sendo automatizada, quanto a agricultura cada vez mais está sendo mecanizada. E aonde nós temos emprego hoje, né? A maior parte do emprego hoje, do mundo do trabalho hoje, está concentrado na prestação de serviços. E para os próximos 20 anos, o número 8, né, e o número 22 vão diminuir. E o mundo dos serviços exige conhecimento, né? O mundo da prestação de serviço é um mundo exigente. Quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais resolução de problema eu sei fazer de maneira criativa, maior são as chances de eu me inserir no mundo do trabalho. Isso é muito importante, né? É paradigmática essa mudança, né? Sim, por tudo isso que você está mostrando aí, a BNCC ela traz as competências gerais, né? Que todo mundo tem que entender que essas competências gerais é devido à sociedade que nós estamos enfrentando e à realidade que nós temos. Então, quando a gente traz lá projeto de vida e trabalho, né? Que é uma das competências, que se eu não me engano é a 6, que traz essa perspectiva, a gente está pensando então em formar um cidadão
né, que é a proposta da BNCC, com essas 10 competências gerais, então que ele tenha noção de como está esse mercado de trabalho, como que ele quer para a vida dele, né, e relacionar todas as outras competências a isso. Então, o conhecimento, o pensamento crítico, né, a ideia da cultura digital, porque está tudo sendo, né, mecanizado, a tecnologia ela tem muito a ver com isso. Então, tudo que está ali nas 10 competências gerais é que embasa hoje as mudanças. E por que a gente tem que entender as 10 competências? Porque a escola precisa acompanhar essas mudanças. A escola não pode ficar parada no tempo, como sabemos aí que teve um tempo atrás, ela ficou bem parada no tempo e as mudanças foram ocorrendo, né, Maestro? Ou seja, né, a escola e o estudante e o educador precisa saber para onde ir, né? Qual é o caminho que nós vamos seguir? E aí a gente traz uma referência, a gente falou que iríamos fazer algumas alusões, né? Nós estamos trazendo uma referência que é o filme Alice no País das Maravilhas, né? Quando no diálogo, né, o gato diz assim: isso depende do lugar aonde você quer ir, diz o gato tranquilamente. O gato diz: aonde você quer ir, né? E a Alice responde: realmente não importa. Né? Então, se não importa para onde eu quero ir, então, se não importa o caminho a ser tomado, né, não importa nada. Né? Ou seja, o resumo desse bate-papo é muito simples. Quando a escola não sabe, quando o educador não sabe, quando o estudante não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Né? E isso não pode mais acontecer. O protagonismo possibilita a escolha de caminhos, a definição de estratégias e, consequentemente, na medida em que eu crio estratégias e caminhos, eu vou definir a minha metodologia de aula e os procedimentos que eu vou cobrar do meu estudante. Então, olha a importância de saber para onde queremos ir. Né, e como estamos inseridos dentro desse contexto. Acho que para pensar em protagonismo, tanto de professor quanto de estudante, a definição do caminho é extremamente importante. Né? Concorda, Douglas? Não é à toa que a gente vai ter uma parte flexível no currículo do ensino médio e que as escolas do fundamental anos finais também já podem experimentar, que é uma parte eletiva, né, maestro? Uma parte de itinerário, então, que é flexível. Então, o que acontece? As escolhas vão ter que acontecer, e o nome é itinerário, justamente para quê? Para ter um caminho, né? Um caminho, porque o itinerário, né, é um caminho. Então, se eu não sei qual caminho eu vou escolher, né, aí qualquer caminho vai servir. Aquilo que tiver é o que eu vou fazer. Mas quando eu sei, tem um tipo de itinerário que eu acho que futuramente ele vai ser apropriado pelas escolas, que é o caminho livre. E olha, o caminho livre, ele atualmente eu acho um pouco difícil, até pela transição, mas quando a gente virar para o aluno e falar assim, ó, tem um caminho livre pela frente, você escolhe o que você quiser, o estudante tem que estar bem ciente do que ele quer, né? Então, nesse momento, a gente precisa entendendo que tipos de caminhos temos, né? Como que vamos elaborar esses itinerários e, principalmente, né, maestro, deixar claro quais são os caminhos que nós temos aí para fazer a escolha, né? Para que isso tudo ganhe forma, Douglas, a gente precisa acertar o papel de cada um, né? Exatamente, começa por aí, né, maestro? E aí, então, temos que definir que ninguém é criativo sem autonomia, ninguém tem autonomia sem liberdade. O professor comprometido com esse estudante alimenta o sonho e essa liberdade. E já diria a nossa grande amiga, né, Cecília Meirelles, que a liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Definir liberdade, sonho é complexo. E quanto mais ele for construído nas parcerias, mais significativo ele é. E também é super importante entender, né, dentro desses contextos, que quando eu estou falando de um estudante protagonista, eu preciso romper com a velha ideia de um aluno, né? A gente vai fazer uma referência sobre a palavra aluno e a palavra estudante. O aluno, né, considerado ser sem luz, o aluno, né, essa concepção de ser sem luz, não estou falando da epistemologia da palavra, não estou falando da concepção educacional vigente na década de 40, 50 do século passado, que permanece por muito tempo.
um estudante considerado ser sem luz, né? A rocha bruta que ia ser lapidada, né? A tábula rasa que ia ser preenchida. E quando eu defino o que é uma tábula rasa, né? Ou tradução de tábua rasa, né? O papel em branco. Outro dia eu vi eu gosto de mencionar isso, porque outro dia eu vi uma diretora de escola na formatura, né, na hora do discurso, ela falou assim, porque vocês eram folhas em branco e foram preenchidas por nós. Gente, essa concepção é muito antiga. Né? Essa concepção implica que o aluno vai para a escola para anotar coisas, para copiar matérias, para prestar atenção, para fazer exercícios mecânicos e repetitivos, para ler, estudar para a prova. É isso que ele vai fazer. Né? Eu não estou dizendo que anotar, copiar não é importante. Sim, é. Ler é importante? Sim, é. Mas não é essa somente a ação do aluno. Né? A gente quer romper com essa tradição, trazendo uma nova concepção. Né? E a BNCC traz isso claramente. O estudante é aquele que vai para a escola para estudar. O estudante é aquele que ele tem fascínio pela descoberta, ele assume que é fascinante aprender, e a escola vai gerando esse fascínio. Ele tem indagações, ele tem indignações, ele não se conforma com aquilo que ele está vendo, ele versa sobre possibilidades de mudar o bairro, de mudar a sociedade, de implementar um monte de projetos, aonde ele vai atuar na construção desse projeto, ele apresenta o que sabe, ele traz os seus conhecimentos prévios, ele reconstrói saberes. Eu estou falando do modelo de estudante protagonista, um estudante que planeja e coloca em prática, ou seja, que sistematiza, que constrói mapas conceituais, que amplia a visão de mundo, que propõe novos exercícios. Ele faz exercícios, mas ele propõe novos, ele interpreta em vez somente de ler, ele faz avaliações diversas, ele se autoavalia nesse processo. Então, é muito interessante perceber a mudança entre o aluno e o estudante. Né? Existe uma diferença muito clara entre ser aluno e ser estudante. O que você acha disso, Douglas? Então, mestre, eu venho também, né, acompanhando essa ideia do estudante, e a BNCC deixa bem claro, né, que é protagonismo na aprendizagem deles, né, então eles têm que se envolver. E hoje nós temos o quê? Nós temos muitas das vezes alunos, nessa perspectiva que você trouxe agora, né? E também temos os estudantes, dessa outra perspectiva. Eu não tenho hoje, por isso que a palavra, né, é heterogênea, né? Todo mundo fala assim, as turmas são muito heterogêneas, né? Ainda bem, né? Vão ser sempre. É isso que eu quero deixar claro, que vão ser sempre, tudo bem? Ninguém é igual a ninguém e tudo mais. Mas eu tenho que começar desde a base, né, mas desde a educação infantil até o terceiro ano do ensino médio, nós temos que ter progressões. Né? Eu respeito o aluno que é tímido, eu não preciso dar palco para esse aluno no sentido de colocar ele sempre em evidência, porque ele é tímido, eu vou respeitar, tem outras técnicas e metodologias para isso. Porém, eu tenho que colocar esse estudante para agir, que é o que as habilidades pedem, né? Então, eu tenho competências e habilidades hoje que estão estruturadas numa BNCC, nos currículos, e aí eu tenho esses verbos que você traz ali, né, maestro? Ó, sistematizar, né? Propor, intervir, ampliar, que quem tem que fazer é o estudante. Mas eu só posso ter um estudante protagonista, mestre, se eu tiver um professor protagonista. Exatamente. Eu só posso cobrar as 10 competências gerais de um estudante se eu fizer uma autoavaliação minha como professor em relação a essas 10 também. E vocês vão perceber que a gente não tem tudo que está lá. A gente está sempre em formação. Então, temos diferenças e vamos continuar sendo diferentes, graças a Deus, entendeu? Até para a humanidade avançar, precisa disso. E a gente precisa, então, trazer o respeito,
né? Trazer o socioemocional à tona para trazer ali emoções, sentimentos, atitudes, né, maestro? Que é o que define a competência. E o principal, o que é um estudante e um professor protagonista para mim? É ele conseguir mobilizar, que é a definição de competência. Mobilizar esses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores no momento que ele precisa. Então, eu tenho que saber identificar o momento e falar assim, olha, agora eu sei, eu preciso disso, eu preciso dessa área do conhecimento, desse componente. E aí, agir. E aí é que está a diferença, né, maestro? E aí ele não precisa ter tudo isso decorado, né, como antigamente. Não é quantidade, à medida que ele percebe, né? Na medida que ele percebe, nossa, eu preciso de tal conhecimento para... ele vai em busca, e aí ele sabe filtrar as informações, ele sabe sistematizar as informações, ele constrói os seus mapas, e ele vai ampliando, e ele se autoavalia, assim como o professor se autoavalia, né? E aí vira qualitativo. É extremamente importante. E aí, então, né, Douglas, vamos lá. Vamos lá. Quem é o palco, né? Quando a gente fala de protagonismo, né? Isso. E a gente lembra de uma peça de teatro, né? Para quem os holofotes estão, né? Centrados, né? Para os protagonistas, né? Exatamente, fazendo essa metáfora, né, maestra, de pensar o teatro como escola, né? O entender essa coisa da luz, né? Isso. E aí, maestro, você falou ali do aluno, né, que é um ser sem luz. Se eu trouxer essa palavra aluno, porque esse ser sem luz é de muito tempo atrás, né? É um tempo histórico diferente do que a gente vive hoje. Mas trazendo para a nossa realidade, tem uma habilidade que é do 3º ou 5º ano, mas que fala assim, ó, inferir o sentido de palavras no seu contexto, né, no seu tempo, enfim. Então, se eu trouxer, vamos atualizar a palavra aluno, com a mesma perspectiva epistemológica de ser sem luz, né, maestro? Se eu tenho um ser sem luz hoje, é porque ele está naquele cantinho do palco que a luz não pega, sabe, maestro? Porque a gente, às vezes, esquece de olhar para o nosso aluno. A gente, às vezes, prioriza o conteúdo, acabar o livro, fazer todos os exercícios do livro, ou então acabar lá para dar uma nota, o importante é dar uma nota, e acaba esquecendo o estudante. E aí a gente avança por cima, e ele está lá no cantinho sem luz. Então, eu vou olhar para aluno com essa ideia do palco, né? Quando eu falo assim, ó, dar palco para o meu estudante, não significa deixá-lo ele sempre em evidência para os outros. Significa eu ter um olhar para ele, né? Dar luz a ele, ouvi-lo, né? Questioná-lo, entendê-lo, trazer as emoções, os sentimentos, o projeto de vida. E às vezes eu não vou colocar ele em evidência para todos, porque eu respeito como ele é, mas ele vai ter o meu holofote, ó, a minha visão, né, maestro? Então, se hoje eu tenho um aluno, é porque às vezes ele está sem isso, sem esse nosso olhar cuidadoso, né? E não porque ele é um ser vazio, ser, né, maestro? Porque hoje eles têm muito a mostrar, a gente está vendo isso no projeto Vez e Voz. Com certeza, o que eles têm a dizer, né? Os conhecimentos prévios desses meninos, o que eles trazem, e na medida em que eu escuto o que eles trazem, eu amplio, né? Nem sempre tudo é uma verdade ou está pronto. Não, muito pelo contrário, ela precisa ser ampliada. Eu preciso ampliar o repertório desse estudante. Agora, eu preciso entender quem é esse estudante, né? E como que eles aprendem. Eles gostam de aprender de que maneira, né? Eles gostam de aprender de maneira presencial, eles gostam de pôr a mão na massa, eles têm um modelo vivencial como ponto de partida, adoram trabalhar em grupo, e por isso que a pandemia causou tantos problemas, né? Porque a pandemia afastou da realidade deles aquilo que é essencial para eles, o presencial. Não é à toa que essa geração de estudantes que nós temos hoje nas escolas, eles não fazem tarefa de casa, né? Se eu passo 10 exercícios, eles vão fazer 2. No modelo remoto, ele faz menos, ele faz muito mais no presencial. Ele faz muito mais no presencial a partir do momento que ele põe a mão na massa. Por isso, a necessidade da implantação das metodologias ativas, de tirar o professor do centro
do palco, né, colocar ele para interferir e atuar junto. Você é o diretor, entendeu? Ele fica lá mediando, gerindo, trabalhando com os grupos, né? E trazer esse modelo. É assim que são esses meninos, e por isso que eles têm sofrido bastante com o modelo remoto, né? Por conta da pandemia. Então, esse estudante, né? E os desafios que eles têm, as perspectivas, na medida em que eu consigo superar um desafio, eu abro uma nova perspectiva, né? E aí eu tenho que ter clareza que se eu quero um estudante criativo, a criatividade consiste em ir além do que todo mundo tem clareza e do que as pessoas pensam, né? Esse é um conceito, inclusive, de um dos ganhadores do Prêmio Nobel, né? A criatividade consiste em olhar para a mesma coisa que todo mundo vê, mas ver algo além, né? E tem uma coisa muito legal que é o conceito de jovem ponte. Quem é esse jovem ponte, né? Quem é esse estudante protagonista? É um estudante que tem responsabilidades coletivas, é um estudante que põe a mão na massa, é um estudante otimista, mas não é aquele otimismo poliana, que o mundo é cor-de-rosa. Não, o mundo não é cor-de-rosa, mas ele também não é pautado em cima de trevas horrorosas, né? Ele consegue enxergar possibilidades de... E aí esse estudante protagonista, ele é um exemplo a ser seguido, ele é um bom ser humano, né? E ele está multiplamente engajado. Com certeza ele participa do Grêmio, com certeza ele participa da organização de seminários, propõe coisas durante as aulas, propõe coisas além da aula, ou seja, ele é um jovem ponte, né? Óbvio, são todos que possuem essas características? Não, mas são a partir delas que eles podem ser externalizados e tidos como exemplo. Então, nós precisamos valorizar isso para que essa ação possa ecoar para o maior número de estudantes possível. E aí, Douglas, né? Quem é o professor protagonista, né? Quem é esse professor protagonista? Porque se eu preciso de um estudante protagonista, eu tenho que ter um professor protagonista, né? E esse professor não pode ser o dador de aula. Esse professor protagonista não pode ser aquele que professa o tempo todo. Não pode ser aquele que fala exclusivamente verdades. Na verdade, ele precisa ir lá gerar dúvidas. Na verdade, ele tem que criar hipóteses com seus estudantes. O professor protagonista não é aquele que ilumina o aluno e que acha que o aluno precisa ser lapidado, né, que é rocha bruta. O professor protagonista não ensina o raso, o estudante raso. Eles não sabem nada, né? O professor protagonista não pensa assim. O professor protagonista não reproduz o livro. Ele usa o livro como uma das possibilidades da busca de informação, né? Então, ele não dá só aula, ele não só explica, não é só ele que explica, não é só ele que corrige, não é só ele que faz exercício, não é só ele que monta a prova, não é só ele que emite a nota, ou seja, o foco é outro, né? Quem seria, então, esse professor protagonista? Aquele que não só classifica estudante, né? Então, para nós, né, Douglas, o professor protagonista é aquele que assume que é educador, assume que é maestro, né? E aí estamos usando o termo o nome da nossa empresa, o maestro, né? E para quem não sabe, maestro é aquele que coloca ritmo, intensidade e harmonia entre os diferentes. Não é à toa que nos países de língua latina, a pessoa que está dentro da sala de aula é chamado de maestro. No Brasil, ele é chamado de professor, porque a concepção educacional do Brasil vem de um modelo pautado naquele que tem o conhecimento, aquele que professa. E nós estamos tentando mostrar que a gente está num outro movimento, né? Que existe uma outra necessidade. Que o professor protagonista é aquele que traz a partitura e possibilita novos arranjos, né? É aquele que faz com eles e não por eles. Fazer com eles e não por eles. Respeita o conhecimento prévio dos estudantes. É aquele que amplia o repertório do seu estudante, que faz curadoria de filme, de vídeo, de texto,
e que possibilita que esse estudante tenha contato com isso. Ou seja, né, ele não produz a aula, ele produz um plano, né, ele tem um plano, ou seja, ele possibilita aprendizado, ele explica, ele corrige e corrige rota, ele observa e corrige rota, ele faz exercícios, mas ele monta diferentes avaliações, ele compartilha o resultado da avaliação, não rotula, enfim, ele é maestro. O que você acha, Douglas? Não, é por aí, maestro, porque o que a gente pensa, né? Quando eu olho para aquela sua palavra ali, né? Da aula, da dor de aula, você tem, eu aprendi com você isso, né? Da dor mesmo. E por que a gente está tendo que mudar e falar do novo ensino médio, né? As pessoas atualmente vêm criticando algumas coisas, como, por exemplo, carga horária. Ai, por que só 1.800 horas para formação geral básica, né? É porque é uma exigência hoje dessa sociedade, desse estudante que está sentindo dor, às vezes, de ficar 4.400 horas na mesmice. E, às vezes, né, a gente tem que deixar claro que quando vem, então, uma lei que fala assim, ó, a gente precisa de um novo ensino médio, e aí, essa ideia de pegar uma parte para a formação geral básica e trazer uma parte flexível, que eu vou precisar de um professor protagonista. E aí eu vou para a sua outra parte ali, né? Onde eu tenho que articular dentro de eixos estruturantes uma proposta pedagógica que vai envolver o meu estudante, vai dar ritmo, vai dar intensidade diferente, né? E vai estar ali, ó, promovendo esse protagonismo, é porque eu não posso fazer do novo ensino médio o antigo ensino médio. Então, essa carga horária que, né, está sendo muito debatida, eu tenho que entender ela como oportunidade. E não apenas como, eu vou perder aula. Ninguém vai perder aula se for protagonista, mas eu quero deixar essa parte registrada aqui, porque, por exemplo, se eu sou professor de matemática, né, e minha escola virar e falar assim, olha, não vamos oferecer itinerário voltado à matemática. Cara, a matemática, ela caminha em todas as outras áreas. Qualquer uma, se falar assim, é de humanas, beleza, eu quero trazer uma oficina sobre leitura de gráficos socioeconômicos. Né? Eu quero falar de economia junto com a geografia. Ah, mas é linguagens, eu quero fazer oficina de corte e costura no teatro. Entendeu? Eu vou lá e vou fazer. Eu vou fazer uma oficina de notícias, onde eu vou de trazer... modelagem, né? Então, tem muitas as possibilidades. Se eu sou um professor de filosofia, eu vou virar e falar assim, é matemática, então eu quero uma oficina de filósofos e matemáticos. Né? Se eu sou professor de sociologia, eu vou pegar nas linguagens, mas redes sociais, e eu vou brincar com redes sociais, tem um monte de possibilidade. Então, os itinerários vão abrir, né, porque ele tem um mínimo de 1.200 horas, possibilidades para professores protagonistas. Você, professor que está nos acompanhando, você vai querer assumir algum itinerário? Você está estudando o que está acontecendo para você assumir um itinerário e trazer um foco pedagógico diferente? Ou o seu perfil vai continuar sendo, né, o mesmo professor dador de aula? Então, isso está sendo professor de espanhol, vai implementar um itinerário sobre cultura hispânica? Olha, né? Que lindo. Já pensou? Né? Ou implementar um itinerário que vai trazer a arte e a cultura hispânica sobre a visão dos artistas como Frida Kahlo, para ampliar o repertório do seu estudante? É isso daí. Esse itinerário na área das linguagens passa a ser imprescindível. E como as disciplinas dos itinerários vão ser múltiplas e podem ser criadas e vão ter uma ementa, aí o professor vai ser o autor do seu processo, né? Liberto, em cima de uma proposta. Eu acho que isso é fascinante, né? Walter, todos os professores estão ansiosos por isso, tem medo. Sim. Eu também tenho medo, né? Porque é inseguro ainda o que vai ser. Mas todo mundo, maestro, todo mundo que a gente passa e conversa com os professores, às vezes a gente pergunta assim, vocês vão trabalhar de maneira interdisciplinar? E a resposta, e muitas das vezes, não temos tempo para planejar, não consigo me reunir com outro amigo, eu não sei nem o que ele está fazendo. E agora, com uma proposta de área do conhecimento, que é um outro desafio, né? Vai vir livros, né? Porque esse impacto da BNCC, ele impacta em tudo, em livro, em avaliação do Enem, vai impactar em tudo, né? Então, já vai vir livros por área do conhecimento também. E aí o professor, que é dador de aula, ele vai querer procurar o capítulo dele.
O professor que é protagonista nesse sentido de buscar o quê? Entender o que está acontecendo, ele vai entender que vai começar a aparecer oportunidade de diálogos entre as áreas. E é muito legal, né? Um livro. Antes a gente tinha um modelo que era aquele bitelo de livro desse tamanho de química, e agora eu tenho um livro integrado. Eu tenho um livro que pode ser usado pelo professor de química, de física, de biologia e de geografia. E ainda tem projetos integradores, né? Tem aquelas propostas de projetos integradores que são interessantes. É capaz, mais para frente, vir livro de itinerários formativos também, depois que tudo se organizar. Então, tem objeto muito... 4, né, Douglas? Eu acho que eu não sei 4, agora. Eu sei, Maestro, que o quê? Que tem muitas coisas mudando, né, que vão sofrer suas críticas, mas que eu preciso estar ligado no que está acontecendo e me formando. E se a gente for buscar as competências do professor, né, tem uma das competências, por exemplo, que fala que a gente tem que dominar o que vamos ensinar e saber ensiná-los. E outra que fala de reconhecer contextos. Então, por exemplo, eu, que sou professor de matemática, eu não tive muitas oportunidades, mestre, de trabalhar com a física, com a química, para saber até como que eu posso me encaixar nisso, né? De uma forma natural. E aí, quando eu dei minha primeira aula de física, mestre, eu lembro até hoje, eu matematizei tudo. Eu falava assim, a fórmula de velocidade é essa, a fórmula de aceleração é essa, o que é não importa, o importante é saber fazer as contas. E hoje eu percebo que eu preciso entender os conceitos físicos da química, da geografia, e aí entender esses contextos que precisam disso, aí eu vou voltar na ideia de competência, para eu mobilizar o conhecimento quando eu tiver que fazer um mapa, saber o que a geografia precisa de mim em relação à matemática, quando eu quiser trabalhar com a física, entender que não é só uma fórmula, né, que por trás disso tem vários conceitos físicos que eu preciso compreender para entender o resultado. Né? E quando eu penso nas linguagens, por exemplo, eu vou ler uma notícia, a própria matemática da BNCC diz assim, ó, interpretar notícias que usam medidas, por exemplo. Então, e isso aí, nos move, né? É muito interessante, né? Quando a gente pega alguns exercícios, e quando a gente pega, por exemplo, alguns exercícios que caíram no Enem, ou que caíram na Unesp, ou na FUVEST, enfim, eles já são totalmente interdisciplinares, né? Eles exigem esse olhar de área e que ultrapasse a área, ele precisa dessa conexão. Então, é super importante que o professor saia daquele modelo do eu vou dar aula de tal componente, né? É isso aí. Então, a gente chega nessa ideia de maestro, né? Você vai mostrar agora. Então, aí, essa ideia de olhar os diferentes, né, maestro? Essa harmonia, como é que isso se dá, né? Então, esse professor, né, que assume o ser maestro, né, ele deixa de professar, ele gera possibilidades de construir conhecimentos significativos a partir do que o estudante faz, ele busca respostas para as dúvidas do estudante, ele dá vez e voz a esse estudante e ele alimenta sonhos, ou seja, ele garante que esse estudante consiga construir o seu projeto de vida, né? Então, é esse professor que o contexto atual pede. E aí, né, Douglas, a ideia de vamos maestrar, né? Vamos colocar isso em prática. E aí, quando a gente pensa, né? Quando a gente pensa de quem é que está no centro desse processo, né? Quem está no centro desse processo, né? E em volta desse processo, nós temos aí, eu tenho o centro do processo e tenho várias esferas que ficam como satélites em volta desse processo, né? Quem está no centro desse processo é o aprendiz. E dentro desse contexto, eu, professor, assumo 5 papéis no mínimo diferentes. Então, quando eu tenho o aprendiz no centro, eu vou ser o professor. Eu começo a minha aula, eu trago um conhecimento, eu posso começar, inclusive, a minha aula professando, sendo uma aula expositiva. Não estamos dizendo que nunca mais teremos aulas expositivas, não é isso. Mas eu não fico somente centrado nessa ação. Então, reparem para a flechinha, eu tenho um conhecimento sendo apontado.
Depois que eu fiz esse movimento, eu professei, eu trouxe o conhecimento, aquilo que talvez eles não saibam, eu assumo o papel de orientador. Eu faço com que eles busquem ampliar esse conhecimento que eu trouxe, né? Então, se eu dou uma aula para trazer o conhecimento, né? Se eu dou uma aula sendo professor, eu dou umas 2, 3 aulas para que ele possa me trazer esse conhecimento que ele vai buscar nas redes, nos livros e tudo mais. Na medida que esses meninos trazem esse conhecimento para a sala de aula, eu vou assumir o papel de ouvir o que eles trouxeram, e aí eu assumo o papel de educador. Eu ouço, faço um mapa conceitual na lousa, por exemplo, sistematizo essas informações e redimensiono o caminho, mas não um caminho fechado. Reparem que as flechinhas não estão fechadas, porque eles podem estar trazendo continuamente conhecimentos. E quando eu deixo de ser o educador, eu passo a ser o mediador, eu vou criando pontes entre esses saberes. Eu vou criando conexões entre esses saberes. E aí, sem nunca deixar de ser amigo. O amigo aqui é aquele que se envolve, é aquele que se envolve nas demandas, né? Então, esse professor, né, esse educador, esse mediador, quando eu tiro isso aqui da cena, quando eu deixo só as letrinhas, né, quando eu mando tudo isso aqui embora e deixo só as letrinhas que definem o nosso papel, né, deixo só as primeiras iniciais que definem o nosso papel, eu formo a palavra poema, né? E o poema é algo digno de ser cantado em verso e prosa. Ou seja, a nossa atuação vai ganhar repercussão cada vez maior na sociedade em que vivemos. Então, assumam a poesia, né, de planejar para criar uma metodologia poema, né? Se o poema é a nossa metodologia, essa poesia vem no plano. E o meu planejamento não é algo que eu faço para entregar para minha coordenadora. O meu planejamento tem como foco o estudante, e na medida em que eu externalizo meus objetivos para o estudante, ele passa a ter muito mais possibilidade de atuar de maneira autônoma, livre, né? Então é super importante essa concepção. E aí, então, nós não podemos esquecer que dentro desse contexto, né, nós estamos falando há bastante tempo sobre metodologia ativa, né? Então, quando eu tenho lá o estudante que lê, escuta, vê, escuta, ele está numa margem de aprendizagem que não ultrapassa os 50%. Agora, na medida em que esse estudante vai para a sala de aula, para debater, para perguntar, para numerar, para definir, para pôr a mão na massa, para dar uma aula, né? Na hora que ele dá uma aula, na hora que ele externaliza, né? Na hora que ele elabora projetos, ele aprende muito mais. Não é? Você não concorda, amigo? Por isso dos verbos, né, maestro? O verbo de ação, né? Que a gente traz nas habilidades é justamente para trazer esse foco na ação ali, né? Do estudante se envolver, e aí ele vai praticar, só que tudo com intencionalidade. Por isso os verbos nas habilidades, né? Então, o que esse verbo traz na habilidade? Traz uma intencionalidade na ação. Não é só pegar e falar assim, toma, aluno, agora você dá aula. Toma, lê esse capítulo, vai lá na frente e explica. Não é isso. Tem uma intencionalidade. Toda vez que eu penso uma metodologia ativa, por exemplo, a que todo mundo fala que está fazendo, né? Que é a sala de aula invertida. Não é só eu virar para o meu aluno e falar assim, leia o capítulo 5 e vem aqui e me explica. Não é, eu tenho uma intencionalidade com esse capítulo 5, eu sei o porquê que eu estou pedindo para ele ler antes, e quando ele chegar em sala de aula, eu tenho verbos de ação que eu vou provocar o tempo todo. Então, eu vou fazer esse aluno questionar, eu vou questioná-lo, eu vou querer que ele faça uma análise, eu vou colocar, às vezes, uma imagem só e falar assim, ó, em cima do que vocês leram, o que essa imagem está dizendo para vocês agora, a partir da leitura de vocês? Então, eu tenho uma intenção. E isso é importante na hora de entender a habilidade, né? Que não é a ação pela ação, é uma ação com intenção, né, maestro? Por isso você destaca esses vários verbos. E aí é muito legal, né? Quando ele conversa, quando ele pergunta, quando ele debate, e depois quando ele escreve, revisa e comunica,
né? Quando ele põe a mão na massa, quando essas coisas todas se cruzam, né? Porque aí eu vou pôr ele para explicar, definir, exemplificar, propor, criar. A hora que isso se cruza, ele reverte nessa aprendizagem. Tem que ter um cruzamento porque se eu for só para o explicar e dar aula, não teve a tal da intencionalidade que você falou. Então, essa metodologia ativa exige esse procedimento, exige essa ação. E essa ação tem que ser planejada pelo professor protagonista, né? O professor dador de aula, ele não pensa nisso. Ele acredita que ao expressar o conhecimento, esse conhecimento vai ser absorvido para o estudante. E não é assim. Esse conhecimento ele passa a ser significativo na medida que ele internaliza. E na medida que ele internaliza, outro movimento é de transbordar, né? O ir além da minha borda, o transbordar conhecimento, exige num primeiro movimento de internalização desse conhecimento. Né? Isso é super importante. E aí, maestro, ó, olha como o ensino médio começa a fazer sentido em cima dessa sua fala. Ó, eu tenho áreas do conhecimento que têm componentes. O componente, ele traz os conceitos, os procedimentos, então, da física, da química, da biologia, da matemática, do português. Então, ele traz esse repertório, né, de conceitos, conhecimentos específicos, procedimentos. Só que eu olho isso em área. Então, quando eu começo a olhar em área, eu começo a perceber que eu preciso mobilizar o conceito de cada um desses componentes para resolver problemas, né, para modelar situações, para fazer propostas. Então, começa a entrar a ação. Então, aí eu estou usando o conhecimento do componente. E aí, a gente começa a falar que precisamos ter estratégias metodológicas interdisciplinares. Por isso que vocês vão ver, então, o ensino de área e vai vir, então, estratégias que dialogam entre os componentes da área e, ora, vai dialogar com componentes de outras áreas também, que às vezes a gente está chamando até de interáreas. Mas a proposta, a interdisciplinaridade, a gente já vem discutindo há anos, né, maestro? Tem gente que já faz, tem gente que não faz, tem gente que já entendeu, tem gente que não. Mas qual é a palavra que vai começar a se dar moda agora, pelos próximos 15, 20 anos? Transdisciplinaridade, que é o que você falou agora, que é pegar esse conceito, esses conhecimentos que a gente está trabalhando e integrando e não mais fragmentando e não parando ali, e sim transbordando, né? Indo para além da sala de aula, inclusive, intervindo na sociedade, trazendo problemas reais e pensando, usando o conhecimento científico, usando os conhecimentos que a gente está abordando em sala de aula, né? Para resolver situações reais, né, para olhar para a realidade que a gente vive e mudá-la por meio da educação. Que todo mundo fala, mas na prática a gente precisa então começar a entender essa transdisciplinaridade e também começar a entender letramentos. Quando eu falo letramento científico, letramento matemático, né, a gente está pensando o quê? Do aluno no lugar dele, transpor o conhecimento da sala de aula para fora. Tá vendo? Então o trans vai começar a aparecer muito para a gente. E é muito legal, né? Porque, por exemplo, na medida em que eu tenho um conjunto de professores organizados por área de conhecimento, ok? Eles estão organizados na sua área, eles dominam as habilidades, os conceitos da sua área. A hora que ele domina as habilidades, esse diálogo entre os conceitos e as habilidades da sua área, isso está claro para eles. Na medida que isso está claro, a junção do interáreas e o transbordamento dentro de um projeto é muito mais significativo. Então, existe um movimento de eu me apropriar das habilidades, olhar para elas e cruzar com os conceitos da minha área, sabendo que eu não tenho a necessidade de entupir esses estudantes de conteúdos. Aliás, nem a própria carga horária vai permitir um conjunto de conteúdos largos. Os conteúdos todos estão no Google. O que ele precisa é saber ir ao Google, ir lá e interferir e filtrar. Fazer a sondagem, a busca e saber filtrar. Agora, esse movimento precisa, né? O professor precisa dar foco no Google.
A hora que ele dá foco no Google e o menino vai até lá e ele vai fazer um discernimento sobre o que tem importância para resolver aquela situação, problema, eu tenho uma conexão interárea. E aí o transbordamento. Né? E aí, maestro, ó, você falou do conteúdo. O conteúdo ele não morreu. Qualquer conteúdo está a serviço de uma habilidade. Aí eu tenho visto palestras que falam de taxonomia de Bloom, né? Nós mesmos falamos. Sim. Só que a taxonomia de Bloom, ele cuida só do verbo. Taxonomia, né, faz classificação de coisas, no caso do Bloom, de verbos. O que é uma habilidade? O que é um objetivo? É quando eu junto o verbo com o complemento dele. Então, comparar o quê? Aí vem a ideia dos objetos do conhecimento hoje, né? Então, eu tenho que entender progressão de aprendizagem horizontais e verticais, olhando para o verbo, olhando para os conceitos, procedimentos, conteúdos que a gente ensina. E aí, quando eu junto esses dois, é que faz sentido a aprendizagem. Aí, por isso que a gente fala hoje, então, no foco na aprendizagem. Entende? Não é só no foco no verbo, igual a gente está falando aqui do verbo, mas a gente falou o verbo com intenção, né? E essa intenção depende do conteúdo que eu vou colocar a serviço dele. E aí eu vou misturar os dois, e aí sim eu preciso desse plano, né? Mas que você vem falando muito bem. Esse plano que vai misturar o conteúdo que eu preciso ensinar, o verbo que eu preciso desenvolver, e aí eu vou construir como eu vou chegar nisso. E aí essa pirâmide faz todo sentido, né? A pirâmide de Glasser, de chegar na parte prática, onde o estudante vai se envolver e tudo mais. E aí, então, meu querido, né? Resiliência e autonomia são duas palavras-chave, né? São duas palavras-chave que estão muito presentes nessa questão do protagonismo. E nesse momento... Nas teorias, inclusive, maestro, tem teorias que a gente vai abordar protagonismo, que fala que essas duas palavras são a base do protagonismo. Exatamente. Não tem como pensar em protagonismo, seja ele de estudante ou de educador, do professor, sem autonomia e sem resiliência. E diante desse momento que nós vivemos de pandemia, né, que nos causa um certo... Nós temos vários movimentos, né, que esse isolamento vem gerando, né? Por exemplo, ansiedade, depressão, desesperança, vitimização, crítica, desconfiança, culpa, medo, impaciência. A gente podia fazer uma lista absurda de problemas que vêm sendo gerados pelo contexto econômico, pelo contexto político, pelo contexto social, pelas coisas que estão ganhando forma e que a gente não concorda, com as nossas indignações e a ausência da possibilidade de reverter todas essas indignações. Então, esse momento pandêmico, esse momento de isolamento, nos trouxe muitos desafios, né? Agora, como que eu consigo reverter isso? Aqui a gente mapeou 9 problemas, mas existem 4 soluções, né? A saúde mental desse professor, desse estudante, para dar conta desse problema, exigem 4 coisas. Exige trabalhar sempre com a verdade, trabalhar com a humildade, ter a referência de que ser humilde não é concordar com tudo, não é isso. Não é baixar a cabeça, não é isso. Ser humilde é partir do ponto de que é a partir da aprendizagem com o outro que nós vamos avançar. E ter coragem e união. Então, nesse momento, as escolas que estão pensando numa retomada, numa reestruturação do novo ensino médio, de uma implementação do fundamental. O ensino fundamental, ele já tem esse nome justamente porque ele é fundamental. Esse menino tem que sair do fundamental, eu tenho usado esse termo, que é parrudo. Ele tem que sair de lá com contextos muito bem articulados, para quando ele chegar no médio, ele ter condições de fazer escolhas, né? Porque ele tenha condições de fazer escolhas e reconstruir conceitos, porque o médio agora tem um foco, é a reconstrução e ampliação de conceitos, né? Em cima, inclusive, das escolhas profissionais. Então, uma escola unida, uma escola corajosa, uma escola que tem humildade nas relações interpessoais e que trabalha com a verdade, elimina
as angústias que o isolamento social vem causando. E quando voltar ao ensino presencial, essas relações são maiores, elas juntaram mais as pessoas, né? Enfim, nós temos os lados negativos da pandemia, mas ela também potencializou muita autonomia e muita resiliência, e que traz aí a questão do protagonismo. Ou seja, né, Douglas, diante de tudo que a gente conversou, né, o educador, o professor, protagonista, né, é aquele que possibilita e que entende que o educar é desenvolver as potencialidades humanas. E os nossos educandos têm um conjunto de potenciais imensos, né? Inteligência se aprende, né? Tem um livro muito legal que eu gosto, que é o Inteligência se Aprende. Inteligência se aprende, mas ele se estimula na medida em que eu crio ambientes que eu entendo que o educar é gerar as potencialidades que existem em nós, humanos, professores, nos nossos humanos estudantes. Essa junção é super importante. Concorda, amigo? E a BNCC deixa isso bem claro, né, Walter? As potencialidades desse ser humano, ela está lá descrita nas 10 competências, ela traz na parte teórica dela, por mais que seja ainda superficial, porque precisa aprofundar muito, mas ela deixa bem claro a formação integral humana. Olhar para todas as dimensões da formação, para sim valorizar, então, essas potencialidades humanas que passam não apenas pelo cognitivo, né? Mas passa pelos conhecimentos conceituais, procedimentais, atitudinais, né, socioemocionais. Então, é isso que a gente precisa olhar para o nosso estudante e também para os nossos professores, né? Os professores também precisam desenvolver suas potencialidades e aquilo que a gente, às vezes, sempre criticou na escola, né, maestro? Trazer agora, o momento é agora, de reformulação curricular, é um momento histórico que estamos vivendo, e participar desse momento, para quem é, de fato, uma pessoa comprometida com a educação, como esses professores que a gente está conversando hoje, né, maestro, é de uma relevância imensa, não apenas hoje, mas para todo o futuro que nós estamos construindo aí junto desses jovens, né? Então, e para você que assistiu essa formação, né, para você que assistiu esse vídeo, se quiser entrar em contato, na última lâmina tem os nossos contatos, né? Entre em contato conosco. Se você acredita que um estudante da sua escola, ou 2, ou 3, ou alguns estudantes tem necessidade de condições de participar do projeto Vez e Voz, é só entrar em contato. Douglas, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado a todos que nos ouviram. E esperamos estar em outros momentos com vocês com uma outra temática para dar continuidade a esse processo, ok? É isso aí. Muito obrigado, professores, gestores. Muito obrigado. E bons estudos para vocês, viu, nesse período de mudança e transição. Obrigado. Com certeza. Conte conosco. É isso aí.